2 homens devorados pelo Mapinguari. Esse fato ocorreu nas proximidades do Moju e foi enviado por uma seguidora. Ela diz que até hoje o senhor que passou por essa situação ainda é vivo, gente. E na cidade onde ela morava, há as 2 lápides ali em memória desses 2 homens que morreram de forma tão cruel. Pois bem, nessa vila onde tudo aconteceu, as pessoas viviam ali, gente, da fabricação de farinha para revenda. E para quem é da região amazônica deve saber muito bem o que é isso. Então, dessa vila saíram 7 homens. E esses homens foram em direção a esse retiro, ou seja, a casa de fazer farinha. Então, chegando ali, os 6 partiram para a mata, para fazer ali a colheita. E um ficou na casa ou barraco ali, fazendo ali as tarefas domésticas, no caso, cozinhando, lavando. Lembrando que a casa de fazer farinha era muito longe da vila onde eles moravam. Então, ficava meio que isolado no meio da mata. E foi aí que, por volta do meio-dia, o rapaz que cozinhava ali naquele barraco ouviu um grito comum aqui no interior do Pará, que é assim, Então, geralmente a gente usa esse grito para se comunicar. E ele ouviu esse grito, vindo da mata, pensou que poderia ser algum dos trabalhadores, parceiros dele que estavam ali no mesmo barraco, ou alguém também que estava fazendo farinha. Então ele respondeu, mas só que esse outro grito não foi mais ouvido. Ele também não tentou se comunicar mais e deixou para lá, já que o grito calou-se. Então, quando ele percebeu, vinha se achegando até o barraco um homem vestido apenas de uma bermuda velha, muito rasgada e suja. E esse homem ali era muito esquisito, pois o corpo dele era coberto de pelos, pelos anormais, principalmente pelos concentrados ali na região do abdômen. E esse homem se aproximou então e começou a puxar a conversa. Pediu então um copo de água, que ele estava com muita sede, o cozinheiro deu. E ele se sentou ali e começou a perguntar quanto eles eram, o que eles estavam fazendo ali. O rapaz falou que fazendo farinha, No caso, o pessoal que estava na mata estava fazendo a colheita. O homem então perguntou, olha, que hora eles vão chegar, teus parceiros? Ele disse, olha, por volta aí das 1 da tarde, porque eles vão voltar para almoçar. Daí retornarão novamente para terminar o serviço e vão estar de volta mais ou menos aí às 6 da tarde. Mas daí o cozinheiro estranhou tantas perguntas, Ele resolveu então fazer a dele. E você, de onde você é? E foi aí que o homem respondeu, olha, de onde eu sou, eu não poderei responder. Então o rapaz também não respondeu mais nenhuma pergunta. E ele também não fez mais outras perguntas. Agradeceu a água, se despediu e foi embora, desaparecendo mata dentro. Mas antes de desaparecer mata dentro, ele disse assim, olha, amanhã eu vou voltar, tá? Pra gente continuar conversando. O rapaz disse, então beleza, pode voltar se você quiser, E assim os trabalhadores chegaram naquele dia, almoçaram, voltaram para o seu serviço, retornaram novamente, dormiram e assim foi a rotina no outro dia. No outro dia, no meio-dia em ponto, ele voltou outra vez. Então o estranho entrou no barraco, começou a conversar, começou a andar ali dentro, enquanto o rapaz cozinhava e mexia ali na panela. Só que, gente, dessa vez ele se aproximou do rapaz ali da panela e ele tinha algo em mãos. E esse algo aí era meio que uma erva, folhas secas ali, parecia um tempero. E ele meio que jogou, ele disse, olha, isso aqui é um presente pra vocês. Jogou ali na panela e o rapaz começou a mexer. Já tava mexendo, E acabou misturando. Ele disse, olha, isso aí é meio que um tempero, é um presente pra vocês. Como o rapaz já tava mexendo, acabou misturando no meio do alimento e ficou ali. O estranho então conversou ali por um tempo e disse assim, olha, já que o restante do grupo vai voltar aí por volta das 6 horas, eu venho fazer uma visita para vocês à noite. Então se despediu e foi embora, mata dentro. Então o rapaz, assim que os trabalhadores chegaram para almoçar, ele contou tudo o que tinha acontecido, E o mais velho disse assim, olha, eu é que não vou comer esse almoço aí, não vou comer essa comida, sendo que esse camarada jogou esse negócio aí dentro. Isso aí é mapinguari. E quem comer vai virar comida dele. 2 homens então não acreditaram nas palavras do homem mais velho e disseram assim, eu vou comer. E, gente, eles comeram realmente. Mas quando foi se aproximando a noite, cada vez mais eles se sentiam cansados e com uma sonolência extrema. Então eles pegaram num sono, assim, um sono estranho. Um sono, gente, que por mais que a pessoa chamasse o nome deles ou balançasse eles não acordavam. E assim, quando foi por volta das 7 horas da noite, ouviu-se um barulho na mata. Era algo como se viesse quebrando tudo. Algo extremamente pesado. E daí o senhor falou assim, olha, eu vou ir embora, porque isso aí é mapinguari. E eles que comeram do alimento que continha ali as folhas que aquele homem deu, vão virar comida dele.
E foi assim, gente, que começou aquele corre-corre, né? Os homens querendo fugir, mas ao mesmo tempo tentando carregar ali os corpos dos seus colegas adormecidos. E, gente, foi que aquele bicho realmente varou, como a gente diz ali, apareceu próximo ali àquele barraco e começou a atacar. E, tipo, era o famoso salve-se quem puder. Claro que aquele grupo não ia conseguir, gente, fugir carregando 2 homens adultos nas costas. Foi então que eles tiveram que fazer uma escolha difícil, né, gente? Salvar a própria vida ou ser devorados juntamente com os amigos adormecidos. E eles realmente decidiram deixá-los ali mesmo no chão do barraco e correram, gente, fugindo daquela criatura. Subiram em uma árvore bem alta e ali, gente, eles viram bem o momento em que aquela criatura peluda, tipo enorme, não dava para diferenciar, nem mesmo modificava os olhos daquela criatura, tantos pelos que essa criatura tinha no corpo. E, gente, uma bocarra enorme no meio da barriga. Então, aquela criatura começou quebrando todo aquele barraco ali e começou a comer aqueles 2 homens. Esse senhor, então, contou que era audível o som dos ossos daqueles 2 homens sendo quebrados na boca daquela criatura. Então, aquela criatura devorou os 2, né? Tipo, não comeu tudo só de uma vez. Foi deixando pedaços ali, juntamente também com carne de porco que eles tinham ali, fresca. E essa criatura passou a noite inteira procurando eles ali, gente. Eles ficaram bem escondidos em cima lá da árvore e conseguiram ficar ali até o amanhecer. Foi aí que a criatura foi embora, desaparecendo mata dentro. E, gente, eles voltaram para pegar algumas ferramentas ali no barraco destruído. E a seguidora diz que era quase que impossível distinguir o que era pedaço de carne dos 2 homens ou o que era o pedaço da carne do porco que eles guardavam ali naquele acampamento, né, naquele retiro. E assim, no dia seguinte, eles voltaram para casa levando apenas, gente, os pedaços ali que sobraram daqueles 2 homens. Até hoje, então, a seguidora diz que existe a lápide ali em homenagem a esses 2 colegas que morreram ali sendo vítima do mapinguari. Ela me prometeu uma foto das lápides desses 2 quando ela for lá na cidade dela, Natal, visitar. Esse foi o relato de hoje, gente. Já curte, comenta e compartilha. Não esquece de me seguir se você não é meu seguidor e já envia o teu relato.